Tudo bem? Oi, bom dia. Então tá bom. Tem mais alguém aí? JJ Menezes, Eliara Coelho. Sejam Yara, todos minha irmã. bem-vindos. É sua irmã? Bom Prazer. dia. Você estava me ouvindo quando eu estava falando? Tava. Que eu Não, tava eu não estava ouvindo nada. Eu falei que aqui eu estava esperando o pessoal chegar e testando a conexão, porque não sei como é que está na tua cidade, mas Jundiaí, desde que entrou a época do isolamento social, a conexão está assim muito ruim. E eu vi que você e o nosso parceiro lá do Renova tiveram dificuldades ontem também, né? Vamos É, torcer para dar certo. o meu eu vi que estava parando um pouco, mas eu não via o meu parando, mas o dele eu vi parando bastante. O Depois, meu quando Deus eu deu fui uma olhar de travada novo. boa. Deu Ai, sim. ô, Bom, Vânia, se tá deu muito problema escuro? conosco, o pessoal que tiver aí vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque não depende de nós, né? Tá muito escuro? Eu tô me Para vendo um você. pouco escuro. Tá um pouco escuro, mas eu te vejo razoavelmente bem. Aqui eu tô com uma janela bem de frente, então me ajuda um pouco, né? Então, Eu tô de frente com o computador, porque eu tô com tá as melhorando um colinhas pouco. aqui. Acho que melhorou um pouquinho. Quem chegou aí, Aí. seja bem-vindo. Obrigada pela companhia. Oh, Marcelo Santos veio, Marcelo. Oi! Legal. Bom, eu acho assim que o pessoal vai chegando, às vezes chega um pouquinho depois. Se você quiser começar, Elisa, a gente já começa porque tem Uhum, bastante coisa para conversar, eu acho, né? E dá sim. tempo também Uhum. das pessoas eventualmente fazerem alguma pergunta. E repetindo, já antecipando o que eu tenho certeza que você vai dizer, não somos especialistas na área de saúde. Saúde. É Então pode isso começar, mesmo. com vontade. Então, eu sou Elisa, sou aqui de Taubaté. Estamos estudando aí no Renova BR, que é uma escola de formação política apartidária, né? E aí estamos aqui juntas para trocar um pouquinho sobre as nossas cidades e depois a gente falar um pouquinho sobre a campanha Brasil Sem Corona. Então, vou começar já aqui, né, Vânia, falar um pouquinho da minha cidade, de Taubaté. Aqui nossa cidade, ontem, 7 de abril, foi confirmado o sétimo caso. Então, agora a gente está com 7 casos positivos, né? 2 importados. Internados com suspeita, 19. Em análise, 137. Tem uma notícia boa, que 92 casos já foram descartados. E óbito confirmado por Covid, tem um apenas importado, era de um senhor que tem família, veio de São Paulo. E suspeitos, nós temos 7 óbitos suspeitos por Covid. Ontem também eu fiz a live com o Robson, né? E depois eu li uma reportagem. Na verdade, eu já tinha visto, mas esqueci de comentar. Aqui em Taubaté também chegou um lote, então eles conseguiram verificar mais rápido com os casos suspeitos quem estava de fato ou não. Então, isso deu um andamento bom para determinar os casos suspeitos ou não. Então, aqui, em relação à quantidade, é mais ou menos essa, né? Posso já ir falando? Você quer ir falar um pouco dos números seus? Olha, vamos fazendo assim, meio como comparativo, acho que fica Isso, legal. vamos, Pode ser? vamos. Então, Aqui em Taubaté, só rapidinho, para a gente ter uma ideia de comparação, né? A gente tem mais ou menos 315 mil habitantes. ótimo. Então, para quem não me conhece, que chegou aí no pedaço, né? Só para repetir, nós somos alunas do Renova BR Cidades, né? Uma formação excelente. Eu estou adorando, tenho certeza que a Elisa está adorando também. E uma das coisas que o Renova faz por nós é nos estimular a pensar socialmente, pensar coletivamente. E é por isso que nós estamos hoje aqui também nessa live. Por quê? Porque o assunto do momento é a questão do coronavírus e ninguém tem resposta absoluta. Então a gente tem que fazer o quê? Levantar informações, levantar dados. E nós levantamos cada uma das nossas cidades, a Elisa de Taubaté, como ela acabou de falar, e eu de Jundiaí, aqui pertinho de São Paulo, entre São Paulo e Campinas.
Então, qual é a situação hoje da cidade de Jundiaí? Eu começo falando quantos habitantes tem Jundiaí? 403.700 aproximadamente. O boletim epidemiológico daqui saiu ontem e nós estamos com a seguinte situação. Suspeitos são 226 casos, sendo 131 que estão em casa, internados 47 e óbitos estão aguardando o resultado. Não se sabe se foram ou não vitimados pelo corona, 18 casos. Positivos, nós temos 32 casos. Para uma cidade de 403 mil habitantes, parece que não é muito, mas mesmo assim a gente tem que ficar de olho nesses números. Então, tem 2 em casa, esperando, 2 aguardando contraprova, mas 18 estão em casa. Existem internações 9, internados em outros municípios tem 3 e óbitos confirmados. Ontem confirmaram o segundo óbito, um senhor de 68 anos, que era uma pessoa com comorbidade, ou seja, ele já tinha outros problemas de saúde, inclusive na área respiratória. E também tivemos a alegria de ter 37 descartados, inclusive um dos óbitos que tinham relatado foi descartado, e nós estamos com uma ocupação de leitos, isso é importante porque o pessoal está com muito medo da questão dos hospitais, 56 leitos ocupados por moradores de Jundiaí e 21 leitos ocupados na cidade por moradores de cidades da região. Eu fiz aqui eu não sou, como eu sempre diz, né, eu sou advogada, então não sei fazer conta, mas eu fiz aqui um cálculo rápido do número de habitantes que nós temos na cidade de Jundiaí para o número de casos que estão em suspeita e positivos, nós temos um percentual de ter atingido a população de 0,063%. É um número baixo, mas a gente sabe também que tem a ver com questões externas, de pessoal que veio para cá infectado, e também dos cuidados que a cidade está tomando, que a gente vai falar. Certo, Elisa? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Pode continuar. Tá bom. Então, aqui, eu vou falar então sobre uma ação que foi feita aqui, eu conversei ontem também, foi um mapeamento dos casos. Então, do dia 2 ao dia 24 de março, a Prefeitura de Taubaté fez um mapeamento dos casos que eram suspeitas para, de certa forma, ver quais eram os locais, quais eram as pessoas que estavam num grupo que estava mais infectado, enfim. E aí, nesses dados, foram 153 pessoas, né, 153 casos suspeitos, e 76% dos casos eram mulheres. E desses casos também, uma observação que a gente fez ontem também, é que a maioria eram adultos. Então, dos 153, 122 eram adultos, e 17 idosos, e um número menor, que era 14, de crianças. Em relação à região, né, a região central foi a região que mais obteve casos. Então, a gente tem aí 14 casos no centro mesmo da cidade e 2 bairros que são mais centrais, que é o Jardim das Nações e a Independência, 9 em cada um desses. Então, na região central concentrou-se a maioria dos casos, né, suspeitos. E depois 4 bairros têm 5 casos cada um. Isso lembrando, a gente tem falado bastante, né? É uma doença nova e tudo é muito novo. Esses dados, essa pesquisa foi realizada até dia 24 de março, então muita coisa já pode ter mudado, né? Em relação ao histórico também dessas pessoas, de onde elas podem ter pego, 51 das pessoas tinham casos de viagem ao exterior. E dessas viagens, concentrava-se a maioria entre a Itália e os Estados Unidos. 46 pessoas não se deslocaram, então não tinha nenhuma outra situação de deslocamento, e 15 tinha tido contato com suspeitos. Então, assim, no geral dessa pesquisa, a gente vê a questão das mulheres aparecendo mais, né? A localização mais central, e quem foram as suspeitas foram pessoas, a maioria, em sua maioria, que teve
viagem ao exterior. Uma observação interessante é que, assim, 51 tiveram viagens ao exterior, 46, que não é um número tão diferente, não se deslocaram, né? Então, foi uma questão, assim, que eu também observei. E nessa época dos 153 casos, a gente tinha 2 confirmados e uma morte, que era essa morte importada. Tá certo. Eu, na verdade, não vi nenhuma pesquisa desse tipo aqui em Jundiaí, não estou dizendo que não tenha, eu realmente não vi. Eu tenho procurado me vincular, me limitar muito aos sites oficiais e no site, porque a página da Prefeitura de Jundiaí tem lá uma parte que é somente para essas notícias de coronavírus. Então, esse tipo de informação eu não tenho. Eu só fiquei um pouco surpresa com a sua afirmação de 14 suspeitos crianças, porque até onde eu saiba, crianças parece que não são grupo de risco, e eu acho que como é uma pesquisa de 24 de março que você comenta, e muita coisa aconteceu efetivamente desde lá, talvez já tenha sido comprovado que não sejam pessoas que tenham efetualmente, crianças efetivamente tendo a doença, né? Mas o fato é que ontem eu até fiz uma pergunta, porque você disse, o pessoal não fez pergunta aí, eu disse, deixa eu fazer uma pergunta na sua live de ontem com o Robson, e eu perguntei a respeito do isolamento vertical e horizontal, porque o que eu tenho percebido, eu tenho uma opinião, eu já sei que você tem uma opinião diferente um pouco da minha, mas, na verdade, todo mundo tem um objetivo só, tentar sair desse problema mundial e nacional, e estadual, e municipal, ou seja, um problema que ninguém escapa, com a maior qualidade de vida, com saúde e sem nenhum problema mais grave. Então, independente da opinião pessoal, Elisa, e o pessoal que nos está acompanhando, eu acho que a gente tem que sempre observar que as mídias sociais estão com um problema muito grave, que é informações falsificadas, mal interpretadas e muita briga, muita crítica a forma que o outro pensa. Eu estou falando isso porque quando eu te fiz a pergunta ontem sobre isolamento vertical e horizontal, isso dá uma briga na internet inteira, o pessoal está se matando. E as pessoas estão politizando uma coisa que é questão de saúde. O que é melhor para nós, né? Então, eu fiz essa pontuação para dizer que eu não tenho os mesmos dados que você tem de Taubaté, eu não tenho de Jundiaí, mas a Prefeitura de Jundiaí fez uma página que tem vários links com informações de providências que a Prefeitura tem tomado para facilitar não só o isolamento social, quanto facilitar que as pessoas não parem totalmente sua vida. A parte econômica está difícil em todo lugar, mas a gente já começou a ver uma movimentação no centro da cidade, já saiu notícia, nos mercados. Eu fui ao mercado e tinha bastante gente lá, mas não estava lotado como as pessoas falam, eu não vi. Mas muita gente com máscara, então as pessoas parecem que estão mais em grupo de risco e mais preocupadas e estão tentando se proteger. E aí eu trouxe algumas notícias legais, assim, que a Prefeitura está trazendo para o cidadão jundiaiense. Toda semana, eu trouxe minhas colinhas, que são todos da site da Prefeitura que eu fui pegando. Por exemplo, a Prefeitura toda semana, desde que o governo liberou a questão da vacinação do influenza, tem feito vacinações específicas para os idosos. Eu tenho pai e mãe idosos que moram aqui. No primeiro dia que eu fui, eu não cheguei a uns 40% do tamanho da fila que estava de carro, era a vacinação de carro, e já tinha acabado o trânsito, mandou todo mundo embora. Aí eu esperei mais uns 2 ou 3 dias e consegui levá-los aqui até perto da proximidade da minha casa, e eles vacinaram com facilidade, com tranquilidade, com muito cuidado, o pessoal todo protegido, não descemos do carro, deixaram muito claro que é somente para pessoas acima de 60 anos, portanto eu não vacinei. Então eu acho que o trabalho está sendo feito com bastante critério, com bastante cuidado. O que eu acho que também não pode ter é desespero, porque o desespero prejudica a parte mental da gente, cai, né, dá uma bela de uma caída na nossa energia,
E não adianta achar que tem que vacinar de influenza como se não fosse pegar coronavírus, porque são coisas diferentes. É para não ter sintomas de influenza e sobrecarregar hospitais pensando que está com corona, não é? E aí eu passo para você a bola, porque eu tenho várias notícias para falar de Jundiaí e eu não quero falar sozinha. Então, é muito legal que a partir da sua pergunta ontem, e como eu falei na hora, né? Polêmica, mas foi maravilhosa, ótima pergunta. E depois disso eu ainda falei na hora, que eu ainda não me achava assim, tecnicamente estudada, os dois tipos de isolamento para falar com muita propriedade. Mas ontem, depois da live, eu acabei pesquisando algumas coisas e assim, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma questão eu fui procurar e achei uma reportagem interessante da Saúde Abril, saude.abril.com.br, sobre isolamento vertical, porque ele traz um panorama do que é, de onde foi tentado isso, que teve lugar que aconteceu e deu. Então, foi bem legal, assim, gostei de ver essa reportagem porque reforçou um pouco do que eu conversei ontem. Uma questão que foi colocada, que eu achei bem interessante, de outros países, de outros lugares que tentaram o isolamento vertical, que a Itália, na verdade, foi um que não, a princípio não fez muito, e aí deu um problema, né? E lógico que toda a situação é muito própria de cada local, então a gente pensa nessas questões, compara e vê outros locais, mas não para ter que o nosso também tem essa regra de estar assim também, né? Então, o que foi colocado lá que eu achei interessante é que o isolamento vertical aconteceu na Coreia do Sul. E lá deu certo, lá funcionou. Mas lá eles conseguiram testar toda a população. Então foi o teste em massa e aí eles conseguiram fazer o isolamento vertical. E aí trazendo para a nossa experiência de Brasil, a princípio o isolamento vertical foi um pouco descartado por conta da realidade da nossa população, né? Que a gente tem aí, por exemplo, vamos isolar os idosos, mas aí tem criança que mora com o avô, estaria indo para a escola e aí volta para casa, ou jovens ou adolescentes que ainda moram com as famílias, com os idosos. Então tem uma série de questões que a gente precisaria pensar em como seria isso. Aí, assim, trazendo para a nossa realidade, principalmente no caso para Taubaté, ontem eu pesquisei sobre isolamento vertical e aqui em Taubaté ontem saiu um decreto do prefeito autorizando o funcionamento de alguns locais, como salões de cabeleireiro, barbearia, estacionamento. Ou seja, eu já entendi que é tudo muito novo, a doença é nova, então a cada dia a gente descobre uma coisa nova, um jeito de lidar com a situação, e as cidades vão se adaptando. Então aqui o nosso prefeito vai cumprir a quarentena do governo estadual, que é até 22 de abril, mas já está flexibilizando algumas situações. Então eu acho que agora o caminho, como eu falei ontem, é a gente começar a pensar em como flexibilizar, em como migrar de um isolamento horizontal para um isolamento vertical, ou que ações a gente pode fazer para ir aos poucos retornando à vida, né? Então, achei muito interessante que a sua pesquisa, a sua pergunta de ontem acabou me fazendo pesquisar um pouquinho mais e culminou com essa questão do decreto do prefeito aqui em Taubaté, que acabou autorizando o funcionamento de alguns locais com as devidas providências, né? Então, os salões de cabeleireiro, por exemplo, vão ter que atender pouquíssimas pessoas, sem aglomerar, com todos os cuidados de higiene, nesse sentido. Legal, eu ontem, até depois que você falou, nossa, foi difícil, realmente é difícil, caiu o celular. Vou esperar ela voltar, pessoal, peraí. Bem-vindos a quem está aí, viu? Obrigada, aproveitando, esperando a Elisa retornar. Valeu por vocês estarem aqui. Se vocês tiverem perguntas, como eu falei antes, nós não somos da área de saúde, mas a gente tem estudado, tem pesquisado, tem acompanhado, tem feito contribuir de alguma forma. A Elisa vai voltar, já deu que saiu, mas ela volta. Cadê? Vamos ver se eu tenho que dar autorização para ela de novo.
E Edmur tá aí, Felipe, Rose Bailarina, Adriana, Alan, a Ariane, Adriana, Flávia, Cláudio, parabéns, Cláudio, feliz aniversário. Priscila, Claudinha, Vanessa, Ludmila, Jeff, Jefferson, Chiloca, Gabi, João, Karine, Guilherme, Regiane, nos Estados Unidos. Cuidado aí, viu, menina? Marcelo Santos, meu amigo, já falei. Eliette, Santana, Solange e Wagner. Vamos ver se a Elisa, como é que a Elisa vai voltar? Eliette, cadê a Elisa? Entrou a Elisa? Cadê? Pronto, acho que agora dá, gente. Oi, Elisa, a gente viu que caiu, amor. A gente viu que caiu. Gente, o celular caiu. Ai, meu Deus. Todo mundo, enquanto esperava você, não falei nada. Já até esqueci o que eu estava falando. Você ia começar a falar de ontem e aí Então, o celular caiu. é aquele negócio, porque o pessoal fala na TV, quem sabe, eu acho que é o Faustão, né, que fala, eu não assisto, mas eu acho que é ele. Quem sabe faz ao vivo, então, não estou fazendo ao vivo. Então, eu vou falar de ontem, que quando eu fiz a pergunta, eu depois me senti culpada. Eu falei, gente, é um tema... Eu vi que você falou desculpa, mas foi ótimo, foi ótimo. Meu Deus do céu. Então, o que eu estava pensando? Quando eu fiz a pergunta, porque é uma coisa que eu me questiono muito. A gente não tem respostas absolutas, a gente quer a vida, quer a saúde. Eu tenho a sogra idosa que mora em São Paulo, eu tenho ido para lá com frequência, porque ela mora sozinha. E agora, o meu filho, que foi morar em São Paulo por causa do quartel, está ficando numa parte da casa dela. Então, tem toda a orientação de higiene, de cuidado, não pode chegar perto, não pode beijar, limpar, lavar as mãos, passar álcool gel, né, e buscar as coisas, higienizar as coisas quando vem da rua, enfim. E os meus pais, como eu tinha dito que até levei vaciná-los, também são pessoas de risco. O fato de eu não ser de risco não tira de mim a responsabilidade de tomar cuidados. A minha empregada também até brinco, né? Eu falei assim, eu sempre falo, a gente às vezes consegue as coisas com sacrifício. Eu consegui agora contratar uma empregada. A menina é um amor de pessoa, ótima menina, tá grávida e tem diabetes. Pergunta se tá trabalhando. É claro que não pode menina trabalhar. É óbvio, né? Então a gente tem que ter essas responsabilidades. Porém, a questão do isolamento vertical, eu acho que é uma questão que não dá pra gente escapar. Porque se você vai ver o percentual de pânico e de suspeita é muito maior do que de casos reais comprovados. Ok, temos um delay, uma diferença entre os fatos publicados, os casos e o que efetivamente está acontecendo. Mas mesmo com esse delay, essa diferença, não está sendo assim um boom muito diferente. Eu sei de pessoas que conhecem pessoas doentes. Eu sei de uma pessoa que eu conheço de forma pessoal que ficou doente e graças a Deus já melhorou. Então a gente também pode entrar numa questão de pânico, porque tem uma frasezinha de WhatsApp, de Facebook, sei lá de onde, que diz assim, a falência vai matar mais do que a doença, alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa botar os pés em chão, que eu tenho uma qualidade de vida que me permite ficar talvez um mês parada. Mas aqui do lado da que tem a Vila Ana, que é uma comunidade carente, eles não têm condições. Então, a gente tem que estudar formas, a gente, que eu digo o governo, a ação pública, de colocar condições das pessoas fora da faixa de risco no trabalho, na atividade, nem que seja dessas formas virtuais que a Prefeitura de Jundiaí tem conseguido, de alguma forma, estimular, mas com proteção dos outros. Eu não consigo comprar, eu tenho álcool gel, porque eu já tinha, mas eu consegui comprar, acho que 2 potinhos de 50 ml, ou 3 potinhos de 50 ml, não se encontra álcool gel. Tentei comprar máscara para dar para os meus pais e para minha sogra, onde eu consegui um preço que é um preço
justo, embora seja caro perto do normal, a R$ 4,50 uma máscara, você não consegue receber, porque a demanda está tão grande que eles não entregam. E você vai ver aí, querendo vender máscara a 18, R$ 20, né? Falta um pouco de solidariedade, de fraternidade, de amor ao próximo, de se colocar com empatia na posição do outro, porque não é época de enriquecer ninguém. E, por fim, antes de passar a bola para você, a gente tem que abrir mão. Eu abro mão do meu escritório que está fechado há um mês, você abre mão de não sei o quê, seu marido, meu marido, o vizinho, mas os nossos políticos continuam abrindo mão de muita coisa. Jundiaí contou a experiência daqui a pouco. Então a gente precisa repensar muitos valores, não é só a questão do isolamento. Isso daqui é uma questão de âmbito muito maior do que a gente tem vivido, né? O que você acha? Legal. Você falou essa questão dos políticos, né, e de nós todos também. Eu sou professora, sou servidora pública, então, por enquanto, eu ainda estou recebendo normal, estou afastada, mas no meu caso eu ainda estou recebendo normal, né? Meu marido é psicólogo, então ele é autônomo, no caso dele é um pouquinho diferente. Mas eu entendi bem o que você falou. Tem a questão, assim, nós que ainda temos uma certa qualidade de vida, uma certa estabilidade, é mais tranquilo, mas e os outros, né? E a questão dos políticos, aqui em Taubaté foi aprovado, acho que uns 15 dias atrás, uns 10 dias atrás, todos os vereadores votaram e devolveram as emendas, o valor de 2,5 milhões, se eu não me engano, de emendas para o Covid, para o tratamento ao coronavírus. Então, seriam feitas outras coisas com esse dinheiro, mas a presidente da Comissão de Finanças contatou os outros vereadores e eles votaram e devolveram esse dinheiro. O prefeito também teve uma ação, parece, com alguns secretários de doarem parte do salário, o salário todo, aí eu não posso falar com certeza, porque eu não tenho o dado correto, mas isso deu por volta de R$ 93 mil. Então, assim, perto da emenda, por exemplo, que voltou da Câmara de 2 milhões e pouco, é um dinheiro, mas é bem pouco, né? Perto de valores que seriam necessários. Aqui também tem a questão do... Eu falei ontem da questão da merenda, né? Algumas escolas, a nossa escola, inclusive, está num polo, numa outra escola, os alunos da nossa escola podem buscar nessa outra escola. Está tendo toda uma questão de segurança. Até ontem eu conversei, falei, né, que uma pessoa de dentro, servidora, na verdade ela é minha coordenadora, a Cristiane, trabalhou lá por esses dias, agora ela está de férias, mas ela entregou marmita por alguns dias, e ela falou que estava sendo muito bem assim, cuidado, todas as precauções de higiene, tinha separação na fila, não... Eles avisavam que é para ir no máximo 2 pessoas, para não ter aglomeração. Então, isso aconteceu, está acontecendo. Mas é uma marmita, né? Se a gente for pensar nas crianças que ficam integral, por exemplo, na minha escola, eles fazem 5 refeições ao dia. Então, está sendo uma refeição. Que mais? Daqui. Enquanto você pensa aí, falando da questão do poder público, da questão dos cortes, Jundiaí, essa semana, acho que foi, hoje é quarta, se não me engano, segunda-feira ou sexta-feira, também saiu um decreto falando da redução de salário de 30%, tanto do prefeito, assessores, Câmara Legislativa, etc. Claro, existem algumas críticas ou aquelas pulgas atrás da orelha, sabe, como diz o popular, porque existem alguns abaixo-assinados ou um abaixo-assinado acontecendo na cidade querendo redução dos salários em 50%. Não sei se existem suspeitas de que talvez seja para minimizar o impacto dos 50% aos 30%, mas eu sou uma pessoa mais otimista e mais positiva, então eu prefiro ver o lado bom da coisa, tanto que meu perfil do Facebook, na minha página no Facebook, eu parabenizei, porque é um momento que não dá para ficar discutindo, será que será 30, será que será 50, o fato é que precisa, então reduziram isso.
importante. Então, eu sou uma pessoa que gosta de ver assim. É diferente do âmbito federal, que está uma briga para tentar tirar qualquer coisa de qualquer político, que eles não cedem, e é só o povo perdendo. Emprego está com risco, nós temos um risco real de dar um boom de desemprego, né? E claro que depois sempre vai começar a discussão política atrás disso, e nós temos que parar de politizar o que é necessidade social, saúde pública, né? Então, eu acho que repensar um pouco mais. Com relação às escolas, deixa eu ver aqui, cadê as minhas notícias de Jundiaí que eu peguei para trazer para vocês. De alimentação, eu realmente acho que eu vi alguma coisa, mas eu não trouxe, então não vou falar bobagem. Mas, por exemplo, eles estão trabalhando com as escolas para que continue a criança ficando em casa, mas sem perder a parte educativa. Então, eles têm no site da prefeitura, tem links com aulas, com gibis, com histórias, com música, tem um monte de coisa acontecendo, e existe um aumento. Qual é o percentual? Acho que 80 e pouco, 86% da população brasileira, de Jundiaí, acessa esse material, esse conteúdo. Isso é muito legal, bastante gente. Embora, nos dias atuais, eu acho que todo mundo tinha que ter acesso à internet. Acredito que é necessária. Outra coisa que temos também, além dessa plataforma de conteúdo online, tem canal de vídeos para assistir na quarentena, a prefeitura fez, porque tem o canal do YouTube da própria prefeitura, e isso daí, pessoal de Jundiaí que estiver assistindo, fica esperto, porque lá tem cursos de culinária, tem palestras, tem várias dicas aqui, ó, vídeos de práticas esportivas, integrativas, tem pessoas especialistas na saúde, gestão de esporte e lazer, que mais? Dicas turísticas, artesanato, tudo isso para contribuir, porque uma coisa que porque o brasileiro é muito, né, Elisa, você sabe disso, de fazer piada com tudo. Então o pessoal fala do aumento de divórcio, das brigas, mas o convívio é um desgaste mesmo. Então como é que a gente evita o desgaste? Tem a preocupação econômica, tem a preocupação com a saúde e tem a dificuldade do relacionamento. Então vamos fazer o quê? Vamos utilizar bem o tempo. Diz a minha mãe, desde que eu era muito criancinha, eu não sou tão nova, ela sempre disse: cabeça vazia, oficina do diabo, não é verdade? Então vamos preencher a cabeça, a mente com coisas úteis. E nesse sentido, a Prefeitura de Jundiaí, imagino que talvez Taubaté esteja fazendo alguma coisa, não sei se você tem conhecimento, produzindo condições para que a população não desvirtue o período de isolamento, ou seja, decidir se é isolamento vertical ou se é isolamento horizontal. Né? Legal, você colocou a questão do site em relação à educação, né? Aqui em Taubaté, eu não sei como é que está funcionando o ensino fundamental, porque eu sou da educação infantil e minha filha estuda aqui na escola, na creche da educação infantil, eu acabei entrando só no material da creche. Mas a prefeitura colocou no site uma plataforma, um link no site para os pais, para as famílias olharem sugestões de atividades. Então, no meu caso, que eu peguei da educação infantil, é um arquivo PDF com várias indicações de jogos, de brincadeira, de atividades para realizar com as crianças dentro de casa. Ontem, a minha diretora aqui da minha escola, da creche, fez também uma página no Facebook para a gente alimentar essa página com histórias, com sugestões de atividades para facilitar também para as famílias, para terem atividades para fazer com as crianças. E um município vizinho, que é Caçapava, eu trabalhei bastante tempo em Caçapava, quase 13 anos, saí de lá recente, e lá, muito legal que desde o começo, da primeira semana já do isolamento, eles fizeram uma página onde as professoras contam histórias, as professoras, as ADIs, várias pessoas das escolas contam histórias. E foi muito legal que eu usei com a minha filha bastante aqui em casa. Os vídeos que elas fizeram, então achei assim muito interessante também a iniciativa, e agora a minha diretora fez na minha escola, fez uma página no Facebook mais ou menos parecida com isso, com a ideia de colocar atividades e tal.
Mas, então, eu acho assim, sabe, que isso é posicionamento pessoal, né? De todo mal saiu bem, de todo mal saiu bem. Então, é legal a gente descobrir quanta gente, porque nós temos um hábito de dar mais atenção, mais foco naquilo que é notícia negativa. E aí a gente começa a ver que quando você para olhar, a coisa não é tão feia, porque tem gente que torna bonita. Então, ontem eu fui na casa da minha sogra, como eu comentei, né, em São Paulo, para a gente dar uma força para ela. Ela fica sozinha, né, tem problema de mobilidade, etc. E aí, antes de sair de lá, ela tinha ligado a TV e estava passando, acho que o Jornal da Band, alguma coisa assim. E eu fico que nem boba, porque eu não assisto televisão, então quando começou a falar, eu parei na frente para olhar, e quando eu vejo, eu tô meio que chorando. Por quê? Porque ela estava falando de gente que se reuniu para cantar, gente que se reuniu para fazer máscara, gente que se reuniu para isso, aquilo. Aqui em Jundiaí também, que o pessoal está fazendo doação para o Hospital São Vicente de máscaras aqui. Por quê? O Hospital São Vicente é um hospital que atende a região. E é um hospital que tem problemas financeiros, tem problemas, mas ele é um ótimo hospital. Então, as pessoas estão reunindo, os próprios voluntários, que são voluntários normalmente dentro do hospital, estão fazendo esse trabalho de doação. E é importante a gente valorizar o que é bom, porque talvez, e isso é um pensamento absolutamente não materialista, talvez isso aqui esteja servindo para nós, para despertar para valores que a gente tem perdido. A gente tem perdido valores da fraternidade, do respeito humano. A gente entra... Quantas pessoas dizem numa rede social assim, ai, não suporto mais isso, porque as pessoas só brigam. Então a gente precisa parar e olhar que o outro fica doente, o outro morre, o outro tem medo, o outro tem necessidades igualzinho a gente. Se a gente parar para olhar a coisa só por uma... E vou repetir pela terceira vez hoje, só do ponto de vista político, a gente não vai conseguir sair dessa do jeito que dá para sair, que é por cima. Então, essa questão da utilidade do serviço público agora para ajudar a população demanda também de um apoio da contrapartida da própria população ajudando o serviço público. Em relação a outras coisas legais que Jundiaí tem feito, ela coloca aqui, ó, por exemplo, convida o pessoal que é da área médica, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, fisioterapeutas e farmacêuticos a serem voluntários. Então, se você trabalha nessa área dentro da cidade de Jundiaí, no site da prefeitura você consegue se inscrever como voluntário. Cara, tem coisa mais legal do que isso, de você dizer, eu sei fazer, eu posso fazer e eu vou para ajudar a minha cidade, o meu vizinho sair dessa. É super legal, né? E mais uma também, que eu acho que é joia, o Coral Municipal está fazendo ensaios por videoconferência para driblar a quarentena. Ou seja, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão se unindo. Nunca se procurou tanto meios de fazer live, de se fazer reuniões virtuais. Tudo que a gente não sabia fazer antes, se está fazendo. Um parênteses, assim, antes de passar para você de novo. Por exemplo, eu faço palestras virtuais. Então, às vezes eu faço palestras físicas e faço estudos virtuais. Em muitas casas em que eu vou, muitos locais religiosos em que eu vou, as pessoas achavam que não funcionava. Hoje, por causa da quarentena, todo mundo está fazendo evangelho, estudos, bate-papos, todos em reuniões virtuais, em lives. Sabe por quê? Porque a gente está se apoiando. Você não está mais feliz de estar aqui comigo e com mais de 6 pessoas conversando? Eu estou super feliz. Não importa se o a gente se apoia e é isso que a gente está descobrindo. Só vez aí. Com certeza. Muito legal, Vânia. Você falou a questão do positivo, né? E eu também acho que a nossa nação, né? Que os brasileiros, assim como o mundo, a gente tende muito a sempre ver o pior, a sempre ver o negativo, a sempre ver o que não tá. Então, eu lembro até que eu me organizando e me preparando para fazer a live, né? Eu pensava nas coisas que eu ia falar e falava assim, mas alguém vai falar que isso está errado, alguém vai falar que isso não pode, alguém vai falar que isso é negativo.
Gente, vamos olhar o lado positivo das coisas, né? Então, assim, concordo muito com o que você falou. Tem muita coisa acontecendo de bom devido a esse isolamento, a gente voltando a nós mesmos, a cada um redescobrindo o que fazer. E essa questão da união que você colocou também, né? Não é só a saúde, que é quem está mais lá diretamente relacionada, que tem que fazer a parte dele. Não é só o governo que tem que fazer a parte dele. E aí, não tirando a responsabilidade de cada um, a responsabilidade do governo, mas fazendo isso numa divisão e numa divisão, eu ia falar divisão e união, mas dividindo as responsabilidades e se unindo no que puder, né? Eu lembro que a gente conversou há uma semana atrás, no Recordo Direito, que você falou que estava precisando sair por conta do pai, por conta, né, da família, que você precisava ajudá-los, tal, e eu falei que eu não estava colocando o pé no quintal, na rua, né? E aí eu lembro que eu até falei que eu também, já que eu poderia não estar colocando o pé na rua, para que você, por exemplo, precisasse sair. Então, isso eu também vejo como uma união, né? Quem pode ficar, fica, porque tem gente que não pode e precisa. Então, isso também é uma forma de se unir. Ontem também essa questão da união entrou em outras questões, né? Eu queria só aproveitar e falar um oi para o pessoal que está nos assistindo, que tem bastante gente falando, né? A Karina de Caçapava, eu falei de Caçapava, não sei se ela estava, Karine também de Caçapava, e todos os amigos que estão entrando aí, obrigada. Meu pai e minha mãe estão assistindo, minha irmã falou, e os amigos da Vânia também, obrigada pela presença. E se tiverem alguma questão, alguma pergunta, coloquem aí, a gente pode ver se dá para a gente falar sobre elas. Mas eu ia falar da questão da união também, que volta no que a gente, na ideia de que, assim, temos que dividir as responsabilidades. E isso traz muito a questão política, né? Porque quando a gente fala em união, a gente vê um país, né, polarizado e não estou falando que eu quero continuar isso de forma alguma, pelo contrário, mas a gente vê que tem essa história de lá e cá, direita e esquerda, e a gente tem que superar isso, né? A gente tem que passar por cima disso pensando no que é bom. Não é o que é lá e o que é cá. Como a gente falou ontem, tem caminhos diferentes para conseguir, mas todo mundo está querendo bem, está querendo o melhor, né? Então, esse fato da união traz muito essa ideia da política também, de quanto a gente precisa superar essa questão que a gente viveu, principalmente o ano passado e alguns anos anteriores, o ano retrasado e alguns anos anteriores, e a gente está aqui sendo alunas do Renova, né? Que é uma escola apartidária, que é uma escola que faz essa questão da promoção do debate, dos diferentes, da importância dos diferentes, né? Então, é momento de união, com certeza, e é momento, sim, da gente buscar as coisas positivas disso e tentar, eu acho que isso é um exercício diário e um exercício para todo mundo. Vamos tentar sempre olhar, ou na maioria das vezes, o copo meio cheio e não meio vazio, né? Legal, legal mesmo. Inclusive, essa questão do Renova é muito joia citar, porque você vê, você é vinculada a um partido, eu sou vinculada a outro partido, e nós não estamos aqui falando em partidos. Nós estamos falando aqui como cidadãos, como mães, como pessoas que fazem parte dessa vida toda, né? Então a gente tem que ficar... Tem que opinar, eu vou opinar contra você, contrário a você, você contrário a mim em alguns pontos, em outros não, mas o que a gente quer é uma sociedade melhor, e isso é o mais legal. Eu estava olhando... Com certeza. Pensei, nossa, a gente não vai conseguir falar nem 20 minutos, já foi 45, você já viu? Dando um firme aí com a gente, né? É verdade. Agora, a gente não pode minimizar, porque nós estamos falando de otimismo, de posições, de ações positivas, a gente não pode minimizar os riscos. O grande problema
do Covid, do coronavírus, é que ele tem uma alta velocidade de contaminação. O problema não é quantos ele, dentro do critério percentual, quantos ele mata, é quantos ele atinge, porque quanto mais gente atinge, mais pessoas com idade, mais pessoas com morbidade, e é isso que nós temos que fazer, impedir a propagação, até que possamos estar imunizados, né, e estar com uma vacina apropriada para todo mundo se cuidar. Então, isso que você falou aí, agorinha, sobre eu preciso sair, você pode ficar, isso é muito importante, porque tem gente que não pode ficar em casa, tem que trabalhar. Eu não estou dizendo aqui para violar a ordem do prefeito, nem do governador, nem do presidente, nem do ministro, não estou dizendo nada, cada um tem que ter responsabilidade, né? E a responsabilidade é nossa de não pegar para não transmitir. Então, realmente, nós temos uma necessidade de compromisso social, talvez das maiores compromissos sociais que nós temos vivido, né, na atualidade, no Brasil, pelo menos, é esse do Covid. Ter cuidado, né? Que mais? Eu acho que da cidade de Jundiaí, assim que eu tinha que falar, era mais ou menos isso. E a gente ainda não pode esquecer do quê? Do Colab, hein? Sim, vamos falar. A Célia fez uma pergunta, viu? Para mim não apareceu. Deixa eu ver aqui. Célia. Como Célia. superar os campos direita e esquerda com um país com uma população extremamente pobre que está sendo assistida por um momento de pandemia e uma crise gravíssima do SUS. Ai, meu Deus! Você falou como dividir Como dividir essas responsabilidades? Ai, olha, eu acho que se alguém tivesse essa resposta, nós estaríamos no paraíso, né, Célia? Eu não tenho respostas que não passem por vontade, agora eu vou falar da vontade política mesmo, por vontade política. As pessoas, os nossos representantes, eles necessitam despertar para o que eles estão fazendo lá. Enquanto for briga para saber quem vai ser o próximo candidato a presidente em 2022, quem vai ser o próximo candidato a prefeito ou vereador em 2020, enquanto for eu tenho que te destruir para eu parecer também, a gente não vai ter uma sociedade com um SUS decente, uma segurança decente, etc, etc, e a gente não vai converter isso aqui em discurso. É só que é muito difícil porque nós não temos exemplos de cima para baixo. E aí, a minha opinião, se nós, enquanto cidadãos, não passarmos a estar mais espertos na cobrança, nós não vamos conseguir mudar o quadro de cima para baixo. O que eu quero dizer com mais espertos? Não adianta ler título de notícia e compartilhar como verdade, porque geralmente o teor da notícia é diferente do título, é para vender. Não adianta a gente apedrejar um julgando porque vai com a cara do outro. Não adianta. E o problema do SUS não é um problema de hoje. Até agora há pouco você estava falando de reforma da Previdência e todo mundo desesperado porque não podia. Só que eu sei, como uma pessoa que observa, quer dizer, sei não, né? Meu ponto de vista, como advogada, como mãe, como filha de aposentado, como alguém que não sabe se vai se aposentar, que não tem dinheiro. E se não tem dinheiro para aposentar, não tem dinheiro para fazer o atendimento no SUS. Se fala de aprovação de lei do aborto, e eu já estou me expandindo só para dizer quanto é risco, quanto é perigoso, mas se aprovar que pode abortar, quem vai abortar? O SUS que não tem dinheiro, e ele tem que cuidar de quem está com coronavírus, entende a situação? Então é tudo muito complexo, muito complicado, nós não temos, eu não tenho essa resposta, mas eu acredito que passa pela nossa responsabilidade pessoal, individual, de cobrar. Gente, tem aplicativo para acompanhar pautas que estão sendo votadas, para opinar com pautas. Depois, se vocês quiserem, deixo os nomes dos aplicativos. Prefeitura de Jundiaí tem aplicativo que é para falar até sobre aglomeração no coronavírus, que dá para você fazer críticas à administração pública, dá para você pedir serviços, toda a cidade deve ter, uma espécie de 156, sabe? Nós temos o site do Planalto, tem a Câmara, tem o Senado, tem a Câmara Legislativa. Você tem N formas de
acompanhar o que está sendo feito e não ter memória curta, porque o grande problema é o seguinte, ninguém lembra o que aconteceu de verdade, sabe? É que, como eu não quero, nem podemos, não temos tempo para isso, e não é o tema, mas eu não posso ficar falando aqui de posicionamento de um ou dois políticos aqui da região que chegam e fazem uma coisa e depois apedrejam essa mesma coisa que ele estava abraçado junto, porque daqui a pouco ele está pensando em se reeleger. É complicado. Então, Célia, eu não sei responder, não sei se a Elisa sabe, mas é essa a minha opinião. Não, eu também não tenho a resposta pronta, mas eu gostei muito, obrigada, Célia, pela pergunta, porque eu acho que isso é muito... o que nós podemos fazer, cada um? Porque, de fato, está imposto essa crise direita-esquerda e muita coisa, às vezes, não caminha por conta dessa crise. Então, cabe a nós. E aí, eu coloco como um compromisso individual de cada um, que vai fazer muita diferença no todo, da gente... tentar ao máximo combater essa divisão, né? Então, a gente pensar em debates bons, debates com as posições diferentes, mas a gente não fortalecer essa divisão de esquerda e direita. Então, eu acho que... E aí, quando você falou de mudar lá em cima, lá não vai mudar. Então, a gente começa essa mudança aqui embaixo, né? A gente começa não polarizando. Eu acho que a maior questão é isso, não polarizarmos e avançarmos nessa questão do debate. Debate é o princípio da democracia, a gente precisa defender isso, né? Nosso tempo está acabando. A Célia e talvez outras pessoas, pelo menos é o que eu tenho visto nas minhas pesquisas. Eu não sei de nenhum hospital de campanha que está sendo utilizado. Eu estive aqui no Hospital Paulo Sacramento, eu sei que tem um corredor inteiro de tratamento do pessoal que está internado aqui num dos hospitais, deve ter no São Vicente, em outros hospitais, mas, por exemplo, eu estive com o meu pai e minha mãe em duas oportunidades diferentes durante a quarentena, durante o isolamento, eu estive com os dois, tem mais de 80 anos os dois, em momentos diferentes, lá o hospital não estava lotado, as pessoas estavam todas tomando muito cuidado. Também na semana passada, minha sogra, que também é idosa, passou mal, eu tive que passar um dia quase inteiro no INCOR, lá no Hospital das Clínicas, no Hospital do Coração. O hospital estava vazio. Tem caso, sim, chega caso. Minha sogra levou quase 2 horas para fazer um raio-x, porque tinha uma pessoa com suspeita adentrado ao hospital e naquela sala. Então, eles higienizam tudo. Mas, assim, eu desconheço, na minha experiência pessoal, eu não vi hospital lotado, tá? Não vi sobrecarga no sistema. Pode ser que no SUS, em determinadas cidades, determinados locais, esteja mais complicado, óbvio que pode acontecer, mas aqui, Jundiaí, onde eu passei por São Paulo, não vi. Também está rodando vídeos aí, dizendo que os hospitais estão vazios, aí eu já não considero, porque anônimo para mim e nada é a mesma coisa, né? Mas é bom também ir acompanhando, se na tua cidade tem hospital de campanha, como é que está? Está sendo utilizado ou não está sendo utilizado? Teu hospital está com um corredor? Quantas pessoas estão lá? Como é que está a sobrecarga do sistema? Porque sabe aquela coisa de eu tenho convênio, não tenho o que fazer, eu vou no hospital? Parou isso, ninguém quer ir para o hospital para pegar Covid, entendeu? Então a gente precisa de maturidade de reflexão, e eu falo por mim, porque se tem uma pessoa que já foi ingênua na nossa vida, acreditou em tudo, fui eu. A gente desperta de tanto levar na cabeça, esse é um fato, né? Agora, Elisa, acho que a gente já falou bastante, o pessoal vai cansar, vamos falar do Colab um pouquinho, Morel? A não ser que você queira encerrar essa parte. Acho que a Elisa caiu a conexão dela aqui, tá rodando para mim. Ou sou eu que caí e tem gente aí? Oi. Acho que você tinha travado, não sei. Você estava parada para mim também. Foi muito bom, maravilhoso, uma delícia falar com você, Vânia, e com todos os colegas que assistiram. Teríamos, acho que muito papo ainda, né? Eu estou lembrando aqui de várias coisas. Falei, nossa, não falamos isso. Falamos de novo. Mas, infelizmente, tem tempo e é minha segunda live, gostei muito de fazer, mas dizem que corta do nada, né? Passou de 1 hora, eles cortam. Então, para a gente não ser cortada, vamos dar o recado principal, né?
Isso. do Colab, que a gente está fazendo, participando da campanha Brasil Sem Corona. E aí, como que a gente pode ajudar? Como que vocês, cidadãos, podem ajudar? Entrando na plataforma, baixa o aplicativo do Colab, entra na plataforma, responda todo dia. São respostas simples, porque aí eles conseguem mapear melhor os casos onde tem pessoas suspeitas. Enfim, o cidadão fazendo a sua parte para ajudar no coletivo. Isso é muito legal. Legal, eu vou não sei se... sabe? E essa plataforma, ela não serve só para o coronavírus. É uma plataforma que tem 250 mil pessoas já vinculadas no Brasil, que serve para cobrar a administração pública dos locais onde vocês vivem. Então, é um instrumento legal. E Jundiaí, só para fechar, também tem o aplicativo da prefeitura. Vale a pena ter, dá para fazer tudo que vocês imaginam, acompanhar horário de ônibus, acompanhar a situação epidemiológica, fazer pedido de serviço. Então, vamos ser mais proativos junto à administração pública, porque isso que vai mudar o nosso país, certo? Com certeza, com certeza. Obrigadão, viu, Elisa? Foi um prazer fazer essa live com vocês aí. E obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Eu também. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Obrigada, Vânia. Tudo de bom. Beijão, gente. Que Deus proteja e que vocês tenham muito saúde. Tchau. Amém. Tchau.